Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, estamos aqui no último vídeo sobre a vida de oração de Santa Teresa. Estamos na primeira morada e o tema de hoje é falarmos sobre o pecado. Teresa, ela parte da sua experiência. Deus concedeu a Teresa ver uma alma em estado de pecado mortal, em estado de graça. E ela disse, se Deus dava graça para a gente fazermos a mesma experiência, nós jamais iríamos cair em pecado mortal. Porque nós iríamos compreender a grande gravidade deste ato. Mas vamos para o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1849, a definição do pecado. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta do amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. E diz Santo Agostinho Santo Agostinho fala que o pecado é o quê? É um amor a si que foi até a tal ponto de desprezar a Deus. Então o pecado é um amor a si mesmo contra si mesmo. Então o pecado é uma perversão. Um pecado, segundo São Tomás, é o não ser. Então toda vez que eu peco, que nós pecamos, nós não estamos sendo aquilo pelo qual Deus nos criou. E vamos para Santa Teresa, para nós entendermos agora, na sua linguagem teresiana, esta gravidade do pecado. E é importante nós distinguirmos o pecado mortal e o pecado venial. O pecado venial é o pecado mais leve, mas o pecado venial elimina o amor de Deus em nós. Ele começa a fazer minar a nossa vida espiritual. Nós ferimos a caridade no pecado venial. Então há uma gravidade nisso. Mas a igreja fala também que há o pecado mortal. E o pecado mortal se dá de 3 formas. Isso nós aprendemos na teologia moral. Primeiro, para eu cometer um pecado mortal, eu preciso ter uma matéria. Uma matéria grave. O que seria a matéria grave? Eu pecar contra um dos 10 mandamentos. Segundo elemento, para eu cometer um pecado mortal, eu ter plena consciência. O que significa isso? Eu saber que aquilo é pecado, que aquilo vai contra a lei de Deus, mas mesmo assim eu quero cometer. Eu tenho consciência que é errado, mas eu quero fazer. E o terceiro elemento para constituir um pecado mortal, segundo a doutrina da igreja, o catecismo da igreja católica, o Frei está usando aqui, é a deliberação. O que significa isso? Eu deliberar o quê? Eu pecar por liberdade. Eu quero pecar. Eu tenho a matéria, aquela ocasião, aquela situação de pecado. Eu sei que é pecado, eu tenho plena consciência e eu vou deliberar. Ou seja, eu vou agir por liberdade. Eu vou querer pecar. Então essas 3 realidades constituem um pecado mortal, segundo o catecismo da Igreja Católica. E o pecado mortal, ele mata a caridade de Deus na nossa alma. O pecado mortal, ele mata a vida da alma dentro de nós. Nós perdemos a justiça, nós perdemos a graça santificante. Nós, quando Adão e Eva pecou, nós perdemos os dons preternaturais. O que é isso, meu irmão e minha irmã? Nós tínhamos uma consciência reta. Nós tínhamos uma vontade inclinada para o bem, para amar a Deus, para adorar a Deus, para amar o meu irmão. Mas com o pecado veio a concupiscência, o sentido inverso. Mas voltamos para Teresa, para nós não nos perdermos. Então quem está nas primeiras moradas vai viver essa tensão de pecado. Pecado venial, pecado mortal. E vamos entender. Continua Santa Teresa falando para mim e para você.
Conheço uma pessoa a quem nosso Senhor quis mostrar como fica uma alma quando comete um pecado mortal. Diz ela que se entendesse o que significaria isso, ninguém seria capaz de pecar. Ainda que tivesse de submeter aos maiores sofrimentos para fugir das ocasiões. Assim quis essa pessoa que todos o entendessem. Gente, olha que gravidade do pecado. Se nós entendemos essa gravidade, nós jamais pecaríamos, porque o pecado mortal, ele nos afasta de Deus. O salário do pecado é a morte, como diz Romanos 7. E o pecado tem um caráter eterno, tem uma consequência eterna, então é muito grave. E agora a Teresa vai falar da alma, o estado da alma que está em pecado. Primeira Morada 2:1. Não há trevas tão tenebrosas, nem coisa tão escura e negra que lhe compare. Teresa está usando uma linguagem metafórica do pecado. Então o pecado, meu irmão e minha irmã, é o maior mal, a maior trevas, a maior obscuridade que pode acontecer na nossa vida é o pecado mortal. É essa escuridão da alma, a alma morre. E interessante que para São Tomás de Aquino, as trevas é a ausência de luz. O pecado mortal é a ausência de Deus. Deus está ali, mas é como se Ele não estivesse, porque o pecado, ele gera isso na alma humana. E continua Santa Teresa, tudo na Primeira Morada, meu irmão e minha irmã, no capítulo 2. Dos que estão em pecado mortal, com trevas e mau odor, são suas águas. Olha a fealdade, olha as trevas. Basta dizer que o próprio sol lhe dava à alma tanto resplendor e formosura, se encontra ainda no centro da alma, mas é como se isso não acontecesse. Deus continua presente, mas é como se não estivesse presente na alma, pelo pecado. E enquanto o ser humano comete o pecado mortal, parece que Deus está longe. Mas Deus está dentro de nós. Mas nós pecamos, nós preferimos nos afastar de Deus, então sou eu que me afasto de Deus. Então eu coloco sobre meu coração, sobre a minha alma, uma tensa nuvem escura. O sol não vai dar o calor necessário. O sol que é Deus está na nossa alma não vai fazer crescer a vida divina, porque uma alma pecado mortal não pode ter vida, não pode ter saúde espiritual. Então é muito grave. Logo, Deus não é diretamente atingido pelo pecado. Lógico, o pecado magoa Deus, mas o pecado nos separa dele. Nos afasta da comunhão, nos afasta. A alma perde aquela relação de amizade, aquela relação de amor com Deus, com o seu Criador. Isso é muito importante nós compreendermos. Olha que Teresa, como ela tem uma consciência da vida espiritual, da teologia mística. Continua Santa Teresa. Se sobre um cristal que está ao sol se puser um pano espesso e negro, claro que, embora o sol incita nele, a sua claridade não terá efeito sobre o cristal. Compreendi que quando a alma está em pecado mortal, escreve ainda no livro da vida, esse espelho, a própria alma, se cobre de densa névoa e fica muito escura. A alma fica escura, a alma se perde. Teresa vai continuar. Mostrou-me ele também o estado da alma em pecado. Isso aqui está em Relações, capítulo 24, não é parágrafo, 24 Relações. Mostrou-me ele ainda também o estado da alma em pecado, sem nenhum poder, mas como que alguém que estivesse todo atado e preso, com os olhos tampados, que mesmo querendo não pode ver, nem andar, nem ouvir. Encontra-se em grande obscuridade.
Então a alma em pecado mortal, ela está presa, ela está acorrentada pelos pecados, pelo demônio, ela não escuta, ela não ouve. E essa metáfora é uma metáfora que ela usa para falar da vida espiritual. É uma pessoa cega espiritualmente, uma pessoa surda espiritualmente, uma pessoa que não consegue perceber a presença de Deus, porque ela está em pecado, ela está no lodo, nas trevas, ela está impotente. Porque quem está em pecado mortal quer agradar o demônio e não a Deus. Desculpa, quem fala isso é Santa Teresa, no Livro da Vida. E tudo que ela faz, a alma em pecado mortal, não está fruto, não está fecundidade, porque ela está mergulhada no lodo, da lama do pecado. Não pode dar fruto. Olha que Santa Teresa fala. Porque, em suma, a intenção de quem comete um pecado mortal não é contentar a Deus, mas dá prazer ao demônio, sendo este as próprias trevas. A pobre alma torna-se também treva como ele. Olha, quem quer viver em pecado mortal quer contentar o demônio. E o demônio, ele se alegra contra uma alma estar mergulhada em pecado mortal, porque ele sabe que aquela alma pertence a ele pelo pecado. Porque o ser humano se torna aquelas próprias trevas, se torna aquele próprio pecado, se ele quer continuar naquele pecado. E uma alma que quer continuar em pecado até o fim da vida, não quer se arrepender, diz o catecismo que a alma vai para o inferno. É muito grave. O Frei está lendo de Santa Teresa, tá bom? Tá lá, capítulo 2, primeira morada. Todas as boas obras que é de ser são de nenhum fruto para alcançar a glória. Olha, a alma em pecado mortal não pode dar fruto nenhum para Deus. Isso porque não procede do princípio pelo qual nossa virtude é Deus. Então a alma que está em pecado mortal, ela não pode estar nada de bom, porque a sua virtude não está em Deus, está no pecado, está na sujeira, está no demônio. Em suma, se o lugar em que está plantada a árvore é o demônio, que fruto ela pode dar? Santa Teresa é forte, ela é muito forte. Vou passar mais para frente porque eu não tenho muito tempo. E aqui eu termino. Como ficam os pobres no aposento do castelo? Como se perturbam os sentidos, isto é, a gente que aí vive, as potências, que são os guardas mordomos, os mestres salas, com que cegueira e incompetência desempenham sua função. Olha o efeito da alma em pecado mortal. O próprio ser da pessoa fica um ser fragmentado. As suas potências ficam cegas. Ela usa uma metáfora falando que o mestre sala, os mordomos, isso é a potência da memória, da vontade, do entendimento. Então uma alma que está em pecado mortal tem que olhar para Jesus e pedir misericórdia. Tem que fazer um ato de contrição perfeito, para que Deus possa vir em auxílio desta alma para salvar. E aqui, se você é uma dessas almas que está em pecado mortal, procure o sacerdote, se confesse. Na confissão, Deus realiza o maior milagre, a restituição da graça, da vida divina. Que Deus te abençoe. Aqui eu termino essa série de vídeo. E agora, depende dos comentários, depende agora das solicitações das pessoas para eu iniciar a segunda morada do Castelo Interior. Que Deus te abençoe. Que peçamos a Deus a graça de estar na sua amizade. Estar na amizade com Deus é estar no céu, é estar em comunhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.